E aí, galera, tudo bem? Então, nós já terminamos ácidos, né? Nós vimos a nomenclatura, a classificação, e agora a gente vai para bases. Então, a gente dá continuidade ao nosso conteúdo de funções inorgânicas e de pouquinho em pouquinho a gente consegue cumprir as 4 funções que nós temos que ver. Então, vamos começar com a introdução desse conteúdo? A palavra álcali, ela tem origem árabe e ela quer dizer básico. Básico é a característica que tem essas bases, né? Alguma coisa básica tem uma característica de adstringência. O que é adstringência? Sabe quando você come banana e ela ainda está verde, parece que fica escorregadio na boca, fica tipo uma liga, ou caju verde, algumas frutas que a gente tem essa sensação? Então isso é adstringente, como se ele fosse deixar mais escorregadio. Essa é a sensação que a gente tem quando a gente também utiliza os produtos de limpeza. Então, a maioria dos produtos de limpeza que a gente tem disponível hoje no mercado, eles são básicos, né? Eles têm origem aí, eles são produzidos de acordo com algumas características e algumas substâncias que trazem essa alcalinidade. E a gente vai ver aí depois, claro, na escala de pH, como que isso aí se encaixa para a gente poder comparar ácido e base. Tudo bem? Então, segundo Arrhenius, que foi aquele que também citou, né, a determinação para ácidos, ele também conseguiu determinar o que são bases. E ele diz que as bases são compostos iônicos, quer dizer que eu tenho, se ele é um íon, ele já tem um metal aí na sua formulação. Então é uma coisa para já ficar de olho. Então as bases são compostos iônicos que os íons são separados quando a gente coloca água. Então a gente faz uma dissociação, uma separação dos íons, e nessa separação é formado o ânion, que a gente chama de hidróxido, que é o OH-, mais o cátion. E esse cátion depende aí do metal que a gente está trabalhando. Então, as bases, elas liberam esse cátion, que depende do tipo da base, e ânion OH-. Então, a principal característica da base é ter essa hidroxila, que é o que a gente chama aqui, esse OH-, ou ânion hidróxido. Alguns exemplos aqui. O KOH, ele é uma base, é o hidróxido de potássio. Quando eu coloco ele na água, sofre uma dissociação separando o potássio da hidroxila. Então, é isso que acontece quando a gente coloca as bases na água. Como é que eu sei que eu estou trabalhando com uma base? Porque sempre é um metal e uma hidroxila. É assim que se formam as bases. Outro exemplo, eu tenho aqui hidróxido de cálcio. Então, eu coloquei esse hidróxido de cálcio na água, sofreu uma dissociação, separando o cálcio, que é metal, da hidroxila. E é claro, aí a gente tem que respeitar as cargas dos meus íons. Como que eu sei que o Ca é 2+? Porque ele pertence à família 2A, ele precisa perder 2 elétrons. Por que eu fiquei com 2 hidroxilas? Lembra quando a gente fazia ligação iônica? Então, esse 2 do cálcio ele vai lá para baixo da hidroxila. Então, quer dizer que eu tenho CaOH2. Quando eu faço a dissociação, eu tenho que lembrar de balancear. Eu tenho aqui um cálcio, mas eu tenho 2 hidroxilas. A carga não interfere no coeficiente estequiométrico, é simplesmente a carga dele. Então, eu tenho um cálcio e agora, para compensar as 2 hidroxilas que eu tenho como reagente, eu coloco esse 2 aqui na frente, que é o coeficiente estequiométrico que vai balancear toda a minha equação. Então, vocês viram que a gente traz conteúdos aí que vocês já viram desde o nono ano e vai associando com um pouco mais de aprofundamento. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. Então, as bases também são substâncias que, quando dissolvidas em água, aumentam a concentração de íons OH-. E é esses íons OH- que dão as características das bases. Ah, mas são só os ácidos que queimam? São só os ácidos que são tóxicos? Não, as bases também têm essa configuração. Elas também, quando são associadas com água ou sem água,
podem provocar queimaduras gravíssimas, dependendo do tipo de base. Então, os extremos das bases dos ácidos são substâncias para que a gente tem que ter muito cuidado. Mas isso a gente vai vendo para frente, quando a gente determinar ali uma reação de neutralização, e a gente vai verificar quais são os efeitos que cada ácido e cada base podem causar. Como exemplo aqui, a gente tem um probleminha nas bases. A gente já falou que as bases são formadas por metal e hidroxila. Só que eu tenho uma base, uma única base, que não tem o íon hidróxido na sua fórmula, que é a amônia. Ela é geralmente conhecida como amoníaco. Você consegue isso no mercado também, né? A versão light dela, que é o NH3, amônia. Ela é comercialmente vendida como amoníaco, mas nós também, se vocês forem ver na parte de seção lá de cabelo, vocês podem olhar as embalagens das tinturas de cabelos, que lá vai falar com amônia, sem amônia. Então ela também está presente dentro de muitas substâncias. Você não encontra ela só pura, né? Ou comercialmente só ela. Ela também participa da formulação de várias substâncias. Então, a amônia ela só produz o íon hidroxila, o íon hidróxido, se eu dissolver ela na água. Se eu não dissolver ela na água, ela não consegue produzir esse íon. Então, por isso que ela não tem, primeiramente, quando a gente olha para ela não tem esse íon. Se a gente está falando dela pura, vai ser só NH3. Ela vai passar a ter esse íon quando a gente coloca ela na água. E aí, a amônia em água, ela é classificada como base. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. Então, eu tenho o NH3 reagindo com água. E aí, eu vou ter NH4 mais OH-. E é isso que interessa para nós, que é esse íon aqui do amônio, né? Como não tem metal na composição, a amônia em água ioniza, ela não dissocia. Então, ela está juntando ali, ela está formando esses íons, que antes ela não tinha. Então, a amônia vai ser aquele exemplo, aquela exceção à regra de ser a única base que não tem a hidroxila na sua composição até que ela seja dissolvida em água. E aí a gente vai representar ela sempre como NH4OH. Depois dela ser dissolvida em água, ela tem essa nomenclatura molecular, né? Então, só amônia, NH3. NH4OH é quando ela já foi dissolvida na água e aí ela conseguiu produzir a hidroxila e agora ela passa a ser base. Belezinha? É a única exceção aqui que a gente vai ver em base. E a gente já pode falar sobre a nomenclatura das bases. Bases, sim, tem uma nomenclatura e uma classificação bem menor que os ácidos, né? E é muito mais fácil de você dar nomes. Por quê? Para eu dar nome às bases, eu preciso descobrir que elas são formadas por metais ou a amônia mais a hidroxila quando é formada em água. Então, eu tenho ali, essa é a representação da formulazinha que seria para eu dar nome em base. Então, eu tenho o meu cátion, né, que é um metal, seguido da hidroxila, e esse X é a carga desse meu cátion. Então, dependendo da família que ele pertence, esse númerozinho vai receber a carga daquela família. Então, para eu dar nome, vai ser hidróxido de seguido do nome desse elemento que está compondo essa base, seguida do nome do metal que participa dessa base. Tranquilo? Então, para dar o nome é hidróxido de e aí seguido do nome do elemento. Vamos utilizar aqui 3 exemplos para dar nome a essas bases. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, se a gente começar pelos íons, né, você pega o metal lá da família dele. No caso do sódio, ele é da família 1A, por isso que ele tem carga mais 1, que é a quantidade de elétrons que ele pode perder. E aí você vai juntar com a hidroxila, que é sempre OH-. Lembra que as carguinhas eles trocam entre si. E aí você vai formar o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Então, é hidróxido seguido do nome do elemento. Aí nós temos o cálcio mais a hidroxila. O cálcio é da família 2A.
Então, esse mais 2 vem aqui para baixo, esse 1 da hidroxila vem aqui para o elemento, e aí nós vamos formar CaOH2, o hidróxido de cálcio. Viu como é tranquilo? Primeira coisa é você saber qual é o metal que vai participar da formação dessa base. Você verifica a família dele lá na tabela, vai ser da família 1, 2 ou 3, porque são os metais. Né? Nós também temos lá os metais de transição, mas é um pouquinho diferente da forma que eles aparecem. Geralmente aparece bastante da família 1, 2 e 3, então vocês não precisam se preocupar. E aí o terceiro exemplo é o alumínio, que é da família 3A. Juntando com a hidroxila, esse 3 vem aqui para baixo da hidroxila, esse 1 vem para baixo do elemento e nós formamos o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio. Então, para bases, a introdução e a nomenclatura é isso, não tem muito segredo. Vocês conseguem já dar nome às bases desde essa primeira aula e a próxima aula vai ser sobre a classificação dessas bases. Belezinha? Qualquer dúvida me procure. Até a próxima aula.